Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Redação Hit. Vamos conferir o que é notícia nesta manhã de sábado. O tabagismo continua em queda no Brasil, mas a redução perdeu velocidade nos últimos anos. O problema é que, se esse ritmo for mantido, o país chegará a 2030 acima da meta estabelecida para a década. Vamos ver. Durante boa parte do século XX, fumar era um hábito amplamente difundido e socialmente aceito no Brasil. A publicidade associava o cigarro ao sucesso, à elegância e à modernidade. E o consumo era comum em ambientes fechados e na presença de outras pessoas, inclusive de crianças. Esse cenário começou a mudar a partir de 1986, quando o país estruturou políticas consistentes de controle do tabaco, em resposta às evidências sobre seus danos à saúde. Um estudo apontou que na década de 80, mais de 30% da população adulta brasileira era fumante. Desde então, a taxa vem caindo a cada ano, consolidando o Brasil como uma referência internacional nas políticas de controle do tabaco. Porém, um dado do Vigitel apontou que esse ritmo vem perdendo força nos últimos anos. Isso quer dizer que ainda existem obstáculos a serem superados. Em 2006, uma parcela significativa dos brasileiros fazia uso de tabaco. Em 2023, esse valor já havia diminuído. Vários fatores ajudam a explicar a desaceleração. Os anos de 2015 e 2016 foram marcados por intensa instabilidade política e crises econômicas e fiscal, que levaram a medidas de austeridade, cortes orçamentários e limites aos gastos públicos. Outros fatores que entram na conta são a ausência de avanços regulatórios, o congelamento dos preços dos cigarros entre 2016 e 2024, propostas de redução de preços dos produtos à base de tabaco, além do menor investimento em fiscalização e no combate ao contrabando. E, é claro, o surgimento e a popularização de cigarros eletrônicos, vapes, pods e vaporizadores também contribuíram para que mais pessoas começassem a fumar. A popularização dos dispositivos eletrônicos introduziu desafios inéditos às políticas de controle do tabaco, devido à ideia de que ofereceriam um menor risco à saúde. Isso reduziu o efeito das campanhas preventivas antitabagistas. Diante dos sinais de desaceleração na queda do número de fumantes, retomar e fortalecer as estratégias antitabagistas são medidas importantes. E em São Paulo foi registrado o primeiro caso de sarampo em 2026. A paciente é uma bebê de 6 meses. O Ministério da Saúde confirmou o primeiro caso de sarampo em São Paulo. O registro aconteceu no início do mês, após uma bebê de 6 meses apresentar febre e manchas na pele. Ela havia acabado de voltar de uma viagem à Bolívia. A família ficou no país entre dezembro do ano passado e janeiro desse ano. No final de 2025, o Brasil registrou um surto da doença. Mais de 200 casos foram confirmados. Os estados mais afetados foram Tocantins e Mato Grosso, lugares onde existem as maiores colônias bolivianas do Brasil. Em São Paulo, por sua vez, 2 pacientes foram diagnosticados. O sarampo é uma doença infecciosa grave, causada por um dos vírus contagiosos, e pode levar à morte. O risco de transmissão é de 90% para pessoas que não estejam vacinadas. A Vigilância Epidemiológica alertou que todo caso suspeito da doença deve ser informado e investigado de maneira imediata. E olha só, um medicamento que promete retardar a diabetes tipo 1 teve seu uso liberado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou na última segunda-feira o uso do medicamento Teplizumab, que pode retardar o surgimento do diabetes tipo 1. O remédio pode ser usado no Brasil por pacientes a partir de 8 anos, que estejam no estágio 2 da doença, com o objetivo de adiar a progressão para o estágio 3, quando os sintomas aparecem. Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, até agora o tratamento do diabetes tipo 1 era baseado principalmente na reposição de insulina, que o organismo deixa de produzir. Isso acontece porque nesse tipo da doença, o sistema imunológico ataca por engano as células do pâncreas, responsáveis pela produção do hormônio. O novo medicamento atua justamente nesse processo imunológico, ajudando a preservar essas células e assim retardar o avanço da doença. A Teplizumab já havia sido aprovado nos Estados Unidos, após estudos indicarem que o remédio pode preservar as chamadas células beta, responsáveis pela produção de insulina. Com isso, é possível atrasar a progressão para o diabetes tipo 1 clínico, fase em que surgem os sintomas e passa a ser necessária a aplicação diária de insulina. Em um estudo clínico de fase 2,
A terapia conseguiu adiar o desenvolvimento do diabetes tipo 1 clínico por cerca de 2 anos, em média, quando comparado ao placebo em adultos e crianças com 8 anos ou mais diagnosticados no estágio 2 da doença. E uma operação do Ministério do Trabalho afastou 78 adolescentes em situação de trabalho infantil perigoso. O caso aconteceu em Criciúma, Santa Catarina. Pois é, aqui o sul de Santa Catarina ficou com essa marca triste, né, trazida aí pelas informações do Ministério do Trabalho, através das investigações feitas, e 23 empresas foram autuadas com questões de trabalho infantil. A gente lembra que dos 16 aos 18 anos pode ser, né, realizado o trabalho pelas crianças, eles podem trabalhar, mas desde que estejam de acordo com as normas do Ministério do Trabalho. E essas empresas não apresentavam qualquer uma delas. 78 adolescentes foram aí verificados e as empresas notificadas sobre eles por não estarem cumprindo as regras do Ministério do Trabalho. Eles estavam trabalhando, inclusive, em áreas que tinham sangue de animais, em frigoríficos, abrindo animais e tirando suas vísceras sem a menor proteção e até em cima de algumas bancadas que poderiam causar acidentes. Outros estavam trabalhando também nas áreas têxteis, com maquinários pesados, ruídos altos acima do permitido, até mesmo para os adultos. Outros carregando peso acima de 30 quilos, o que também não é permitido pela lei. Enfim, várias irregularidades foram constatadas. Inclusive, o Ministério do Trabalho já promoveu junto aos sindicatos de ambas as categorias uma reunião para que fossem conversado com alguns trabalhadores para colher mais informações e com o sindicato patronal das duas áreas para que oriente as empresas para que elas busquem a regularização desses trabalhadores menores de idade, para que se adequem, pois outras fiscalizações vão acontecer. De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, essas fiscalizações ocorreram na última semana, ou seja, a 1ª de março, e os dados foram divulgados somente agora aqui para a região sul e para todo o país. A gente continua observando essa questão do trabalho infantil, e trazendo as informações logo mais, tenham novas fiscalizações, mas são tristes os números. 78 adolescentes foram notificados dentro dessas empresas e agora as empresas elas têm que ou adequá-los a cargos que eles possam trabalhar de acordo com a lei, através do Ministério do Trabalho, ou então fazer a demissão dessas crianças e adolescentes aí de forma dentro das leis também, dentro da CLT, fazer rescisão de contrato, pagar verbas trabalhistas, enfim, tudo que cabe dentro da legislação. A gente continua acompanhando por aqui. E cresceu a procura por profissionais brasileiros no exterior, com salários que podem ultrapassar a R$150 mil. A procura de empresas estrangeiras por profissionais brasileiros aumentou de forma significativa no último ano. Dados do relatório de contratações internacionais 2025 indicam que a demanda por trabalhadores do Brasil cresceu 53% no período. Ao mesmo tempo, companhias brasileiras também ampliaram a busca por talentos fora do país, com alta de 28% nas contratações internacionais. O levantamento analisou mais de 1 milhão de contratos ativos registrados na plataforma em mais de 150 países. Segundo especialistas, o avanço reforça a posição do Brasil como um importante celeiro de profissionais qualificados, especialmente em áreas com escassez global de mão de obra, como tecnologia, engenharia, inovação e cargos de liderança. Entre os países que mais ampliaram a contratação de brasileiros estão o Reino Unido, com um aumento de 31%, e os Estados Unidos da América, onde o crescimento foi de 26%. Também houve expansão na Suécia, além de forte avanço em países da América Latina, como Argentina, México e Colômbia. Entre os perfis mais procurados estão os desenvolvedores de software, especialistas em negócio e profissionais ligados à inteligência artificial, área que tem impulsionado novas oportunidades no mercado global, com salários que podem chegar a $32 mil mensais. No Mato Grosso do Sul, a Justiça condenou um supermercado a pagar uma indenização de R$20 mil para uma cliente. O motivo é que a mulher foi atingida por 2 sacos de ração. Vamos conferir na reportagem.
Atacadista foi condenado em R$20 mil por danos morais a uma cliente que foi atingida na cabeça por 2 sacos de ração dentro do estabelecimento em Campo Grande em setembro do ano passado. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, por meio da 3ª Câmara Civil, manteve a condenação. Conforme o TJMS, a consumidora caminhava por um corredor do supermercado quando 2 sacos de ração de 10 quilos cada caíram de uma prateleira de 5 metros de altura e atingiram a sua cabeça. Com o impacto, a mulher sofreu dores, tonturas e precisou ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros. Ela foi encaminhada à Santa Casa de Campo Grande, onde permaneceu internada por 4 dias. Ela teve diagnóstico de traumatismo crânioencefálico e cervicalgia. O atacadista recorreu da decisão de primeira instância, alegando que não havia relação direta entre o acidente e os danos alegados pela cliente. A empresa também argumentou que as lesões não teriam sido graves e pediu a redução do valor da indenização. O relator do processo, desembargador Odemilson Roberto Castro Faça, entendeu que ficou comprovado o nexo entre a queda dos produtos e os ferimentos sofridos pela consumidora. Segundo ele, estabelecimentos comerciais têm responsabilidade pela segurança dos clientes dentro do local. O magistrado também destacou que o corredor não estava isolado no momento do acidente e que produtos pesados estavam armazenados em grande altura, o que representa risco para quem circula pelo local. Para o colegiado, o episódio ultrapassa o simples aborrecimento e configura dano moral, principalmente porque houve lesão física e necessidade de internação hospitalar. Por unanimidade, os magistrados então negaram o provimento ao recurso do supermercado e mantiveram a indenização fixada em R$20 mil. E veja a seguir, Prefeitura de São Paulo estuda construir um teleférico na zona norte da cidade. A reportagem completa você confere no próximo bloco. Nós voltamos já. A Prefeitura de São Paulo estuda construir um teleférico na zona norte da cidade. A ideia divide opiniões. Vamos ver. A Prefeitura de São Paulo contratou um estudo para implantar um teleférico na Brasilândia e VLT no centro da cidade, mas depois recuou. Um dia após ter firmado um contrato de R$1.900.000 com a FIP, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, para analisar projetos de implantação de teleférico na Brasilândia, na Zona Norte e VLT, que é um veículo leve sobre trilhos. No centro, a Prefeitura rescindiu a contratação. Porém, o projeto do centro está previsto no plano de metas da gestão do prefeito Ricardo Nunes. Sem explicar detalhes, em nota a Prefeitura disse que decidiu avançar nos estudos internos para a implantação do BOM de São Paulo, como é chamado o veículo do centro, e do sistema de teleférico na Brasilândia. Antes da contratação de uma empresa para verificar a viabilidade do projeto, o estudo para a implantação do teleférico causou polêmica desde o ano passado. E para entender melhor esse projeto, falamos com um especialista que explicou como o meio de transporte pelo alto pode funcionar. Um teleférico, ele permite fazer uma conexão em um local alto, dando uma visibilidade grande, tem um impacto visual muito interessante, valoriza o local, tem um impacto até de ordem política, porque isso inclusive dá uma impressão melhor para a cidade, apesar de não ser algo comum do dia a dia das cidades, porque se trata de um modelo que não é clássico e, portanto, foge a padrão. O uso do teleférico como transporte ganhou repercussão no continente há cerca de 20 anos, com cidades de outros países na América do Sul já utilizando o transporte. Os principais casos são de La Paz, na Bolívia, e Medellín, na Colômbia.
Na última década, contudo, problemas na experiência no Rio de Janeiro trouxeram questionamentos. O serviço chegou a ser interrompido por anos na Previdência e agora deve voltar no Complexo do Alemão. Para São Paulo, a Prefeitura chegou a estimar um custo de R$1 bilhão. Um estudo inicial veiculado em 2025 estimava até 3.210 passageiros por hora e a velocidade seria de 18 km por hora, com cabines para 10 pessoas. E o objetivo é iniciar as obras ainda na gestão Nunes. Ainda não há garantia se o projeto vai sair do papel, mas o certo é que o peso da opinião vai fazer a diferença, com seus altos e baixos, assim como o teleférico. E no Rio de Janeiro, o aluguel de patinetes cresceu 40%. O veículo foi liberado para circular pela orla da praia durante o verão. O uso de patinetes elétricos cresceu 40% no Rio de Janeiro durante a alta temporada de verão, entre dezembro e fevereiro, principalmente na Zona Sul. Segundo dados da WOSH, a operação na capital fluminense já ultrapassou a marca de 3 milhões de viagens desde o início das atividades em 2024. Os deslocamentos realizados nesta época têm em média cerca de 2 quilômetros, distância que costuma conectar hotéis, restaurantes e praias. Dados reunidos pela pesquisa ao longo de 19 meses de operação experimental e analisados pela Prefeitura mostram que neste período foram registrados mais de 2,9 milhões de viagens, com cerca de 972 mil usuários ativos e a geração de aproximadamente 230 empregos diretos e indiretos na cidade. Após determinar regras para o serviço, a Prefeitura pretende trabalhar para levar a oferta do modal para outras regiões da cidade, chegando a pontos como o Parque de Madureira e a Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão. O decreto municipal abre caminho para o credenciamento de outras empresas interessadas em explorar a atividade. E, de acordo com o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Osmar Lima, a expectativa é que, a partir da semana que vem, estas já possam se candidatar. Uma planta pode ajudar a produzir combustível para aviões. A cultura começa a chamar a atenção de produtores no Rio Grande do Sul como uma nova alternativa de renda no campo. É a carinata, uma oleaginosa da mesma família da canola. O óleo extraído dos grãos dessa planta pode ser usado na produção do chamado combustível sustentável de aviação, uma alternativa que vem sendo pesquisada em vários países para reduzir a dependência do petróleo e diminuir a emissão de carbono no setor aéreo. No campo, a cultura também chama atenção por outro motivo. Ela é plantada no inverno e não compete com as principais lavouras do Rio Grande do Sul, como a soja e o milho cultivadas no verão. Com isso, pode ocupar áreas que ficariam sem produção fora dessa época do ano, ajudando na rotação de culturas e também na geração de renda extra para os produtores. A carinata vem sendo apresentada como novidade na Expo Direto Cotrijal, uma das maiores feiras do agronegócio do país, que segue até sexta-feira em Não Me Toque, no norte do Rio Grande do Sul. Segundo especialistas do setor, o grão pode ser uma grande aposta para os produtores gaúchos já neste inverno. E por falar em combustível, por causa da guerra no Oriente Médio, o preço do diesel disparou nos postos brasileiros. O litro chegou a quase R$ 6,70. Um levantamento feito com base em dados de 21 mil postos de combustíveis espalhados pelo país revelou que os preços do óleo diesel subiram mais de 7% nos primeiros dias de março. A pesquisa da Endered Mobilidade se baseou em dados de 21 mil postos no país. Em média, o litro do diesel chegou a R$ 6,70. Os números oficiais da Agência Nacional do Petróleo, divulgados no último dia 6, ainda não refletiam a mesma alta. O índice de preços compara a primeira semana de março em relação aos últimos 7 dias de fevereiro. A alta dos combustíveis teria acompanhado o avanço do petróleo no mercado internacional em meio à guerra no Oriente Médio. Na segunda-feira, o barril chegou perto de $120, mas acabou recuando nos dias seguintes para a casa dos $90. O governo federal criticou que os preços ao consumidor têm mudado, mesmo sem anúncio oficial de reajuste da Petrobras nas refinarias. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, garantiu que o governo vai tomar providências contra os postos de combustível que aumentaram os valores nas bombas, de forma especulativa e criminosa. O governo está atento, acompanhando os movimentos internacionais
É naturalmente um momento de apreensão do mundo inteiro, não só do Brasil, porque nós vivemos um caos geopolítico, mas não tem risco de abastecimento e, muito pelo contrário, há toda a condição de se manter o preço dos combustíveis. O que nós não podemos, e o povo brasileiro pode nos ajudar, é fiscalizar os abusos dos revendedores nos postos de gasolina, e nós vamos fiscalizar com a ANP, com o PROCON, com o Senacom, com a Polícia Federal, com o Ministério da Justiça, as distribuidoras, para que elas deixem de cometer os abusos que começaram a cometer nos últimos dias. E olha só, as compras online fazem parte da rotina de um número cada vez maior de brasileiros. O faturamento das empresas aumentou, mas junto com mais aquisições, vieram as reclamações. O atraso nas entregas está passando dos 60%. Vamos ver. Levantamento divulgado durante a Semana do Consumidor aponta que o atraso na entrega de produtos comprados pela internet ainda é um problema frequente no Brasil. Segundo a pesquisa, 6 em cada 10 consumidores afirmam já ter recebido encomendas depois do prazo previsto. Outro transtorno relatado por parte dos entrevistados é o registro de pedidos como entregues, mesmo quando o produto não chegou ao destinatário. Situação esta mencionada por cerca de 40% das pessoas. O estudo foi realizado pelo Instituto Locomotiva e ouviu 1.500 brasileiros com 18 anos ou mais em todo o país. As entrevistas foram feitas por meio de questionários digitais de autopreenchimento. A margem de erro estimada é de 2,5 pontos percentuais. Especialistas em defesa do consumidor ressaltam que quando o prazo de entrega não é cumprido, o cliente pode cancelar a compra e exigir a devolução do valor pago. Dependendo da situação, também pode haver direito à indenização por eventuais prejuízos. Já nos casos em que a empresa informa que a mercadoria foi entregue, cabe ao fornecedor apresentar provas de que o recebimento realmente ocorreu. A pesquisa também identificou dificuldades relacionadas à localização de endereços. Cerca de 28% dos entrevistados disseram já ter deixado de receber algum pedido porque o entregador não conseguiu encontrar o local indicado. O problema aparece com maior frequência entre consumidores de menor renda. Nas classes D e E, 35% relataram essa situação, enquanto entre pessoas da classe A e B, o índice foi de 23%. Em favelas e comunidades, a proporção chega a 46%. Outro dado do levantamento mostra que a maioria dos consumidores consegue receber encomendas sem necessidade de agendar horário, realidade apontada por 77% dos participantes. Apesar disso, a pesquisa alerta para o aumento de golpes envolvendo falsas mensagens ou e-mails sobre entregas. Cerca de 17% dos brasileiros dizem já ter sido vítimas desse tipo de fraude, índice que cresce entre pessoas com menor renda e escolaridade. E esta edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Continue ligado na nossa programação. Ótimo fim de semana a todos e até mais.